Olá, está começando mais um Terra Adventures Cast, um programa idealizado pelo Terra, que traz conversas com as mentes mais relevantes do mercado, explorando tendências, estratégias e histórias que estão moldando o presente e o futuro dos negócios. Eu sou o Eco Moliterno e hoje eu vou bater um papo com a minha queridíssima amiga Lúcia Bittar. Seja muitíssimo bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Eco. Um prazer estar aqui com você. A Lúcia, ela é a diretora de marketing de Mobile Experience da Samsung Brasil, mas eu prefiro uma definição que vocês usam lá, que resumindo, você cuida dentro da Samsung de tudo aquilo que tem bateria, é isso? Exatamente. A gente tem duas divisões na Samsung. Tem até mais, mas as divisões de consumo são a divisão da bateria e a divisão da tomada. Da bateria é todos os produtos que têm bateria, celular, computador, os relógios. E da tomada são os eletrodomésticos, essas telas. É um jeito mais fácil de explicar. E não são poucos produtos, né? Porque a penetração da Samsung no mercado brasileiro é gigantesca, né, Lúcia? Sim, a Samsung é muito forte no Brasil, a empresa está aqui faz uns 40 anos aproximadamente, e a gente enxerga só uma partezinha da Samsung, na verdade, porque, por exemplo, uma outra divisão muito grande é a divisão de imagens. Muitas vezes que você foi fazer um ultrassom, algum exame de imagem, muito provavelmente você tinha um equipamento Samsung. Olha só. Né? Então, essas são as partes que a gente vê aqui, e a gente também vende muitos equipamentos não, muitas partes de celulares, inclusive para outros fabricantes. E na Coreia tem uma divisão enorme de industrial, de construção civil e mesmo de medicamentos, biotecnologia. Então a Samsung é muito maior do que a gente enxerga aqui. Isso que eu queria puxar também, né? Porque é uma empresa coreana, super inovadora no mundo em muitas áreas, mas ela se adapta muito à cultura local. Né, eu queria que você contasse uma história que eu vivi lá atrás, junto com você, no lançamento do Galaxy S26, onde um dos features, né, era exatamente essa questão dele ter, né, uma proteção na tela que quem está do lado não consegue ver aquilo que você está assistindo. Isso não foi trabalhado muito em outras geografias, outros mercados, porque não é tão relevante. Mas quando essa novidade chegou no Brasil, na hora vocês resolveram investir, né? Vocês viram que esse era o grande diferencial aqui para o mercado. Como é isso, né? Trazer inovação que vem lá da Ásia, lá de fora, e adapta isso, né, a partir da nossa cultura brasileira. Eu acho que tem uma coisa interessante na Samsung e provavelmente na indústria de tecnologia. Eu que sempre trabalhei em empresa de consumo. Empresa de consumo, a gente identifica mais uma necessidade do consumidor, traz para dentro de casa e desenvolve um produto baseado nela. Numa empresa de tecnologia, o caminho é duplo, porque tem esse lado, mas também tem o lado de você receber uma tecnologia, né? A Samsung tem milhares de pessoas só trabalhando em desenvolvimento de novas tecnologias, né? Tem patentes sendo colocadas ali quase que diariamente, e ver como é que essa tecnologia pode servir ao consumidor. Tá. E os produtos têm muito mais features e muito mais coisas do que a gente usa. Até a gente que trabalha lá dentro, volta e meia, descobre uma coisa nova. E esse caso que você contou foi um caso interessante, porque foi um lançamento que teve, onde tinham várias funcionalidades novas desse produto, e tinha uma que estava ali no final da fila, que era justamente a tela de privacidade. O que é a tela de privacidade? Né, aquele combate contra o olho curioso, né? Muitas vezes você está vendo seu celular ali, e aí você vê a pessoa do lado dando aquela esticada no olho. Dependendo do que você está vendo, você não quer que ninguém mais veja. Então você pode ativar ou desativar um comando, onde, se você olhar de outros ângulos, é uma tecnologia de tela, você não consegue enxergar o que está nessa tela. E você escolhe, por exemplo, você vai ler minha tela inteira, menos o que aparecer no meu WhatsApp, menos uma mensagem de texto. Então a pessoa escolhe. E eu lembro que quando a gente começou a ver aqui essas funcionalidades, a hora que a gente falou isso, foi assim um frenesi, entendeu? Na sala. O pessoal, nossa, que legal e tal, tal, tal. Por razões diferentes, a galera queria segurança de várias maneiras. Mas aí a gente viu que tinha força. E aí a gente colocou isso como um dos features principais aqui para o Brasil, inclusive fazendo um filme local, que é um filme que foi para o ar aí já, que realmente é um olhão que te persegue, porque hoje em dia é um pouco sobre isso, né? A gente tem sempre um olho te perseguindo.
Hoje, dentro do celular, a gente já tem um dos melhores sistemas de segurança aí, né? Então é muito difícil você Sim. invadir um sistema Samsung, são várias camadas de proteção, mas esse mais óbvio aí na tela não era tão protegido, então agora a gente teve isso. Então é sempre isso, é pegar um pouco, né? É um país, a gente tem campanhas globais, a gente tem coisas que vêm de fora, mas a gente também busca identificar, né, o que que tem de tecnologia disponível, o que que a empresa desenvolveu, o que que funciona melhor para o consumidor brasileiro. Então a gente está sempre fazendo esse duplo trabalho. Tem um outro caso que é do zoom, né, os celulares Samsung, eles têm um zoom que realmente é impressionante e também não era um dos features prioritários no lançamento. E esse foi até interessante, porque antes do lançamento, a gente entregou o produto para alguns influenciadores. E eles que trouxeram para nós, eles falaram: "Gente, isso aqui é super incrível, como é que vocês não vão falar disso?". Olha, E aí a gente acabou produzindo um filme, né, para falar de Zoom e muito legal, porque é outra coisa, a gente hoje já faz os filmes para televisão produzidos com o próprio aparelho. Então a gente fala do aparelho, a gente grava com o aparelho, tamanho o potencial que a gente tem das câmeras. Então é sempre essa via de 2 caminhos. É interessante, né. E às vezes a gente como marketing também tem que transformar essa tecnologia em algo que entregue um valor para o consumidor, né. Você pega, por exemplo, sei lá, uma tela dobrável. Eu nunca esqueço a primeira vez que me falaram que tinham desenvolvido uma tela dobrável. Eu pensei: "Mas por que que serve uma tela dobrável, né?". E os engenheiros acharam que eu era uma louca, porque: "Putz, mas você não acha legal uma tela dobrável?". Eu acho super legal, mas qual que é o benefício final, né? E hoje, por boa. exemplo, né, você tem um celular que fica mínimo, te cabe aqui, é uma tela normal aberta e pequenininho, quando fechado cabe no celular. Então é interessante esse trabalho, que é sempre traduzir o lado tech para o lado realmente do benefício final e que faça a diferença na vida das pessoas. E você falou, né, dessa migração que você fez para o lado tech, né, saindo da categoria de produtos de consumo, indo mais para a tecnologia. Qual foi esse grande desafio, né? Queria que você aproveitasse e falasse um pouco da sua jornada. Tem muita gente assistindo, muitos estudantes, inclusive, para entender, né, como você começou a sua carreira e como você desembocou no mundo da tecnologia. Então, né, a gente hoje fala tanto sobre carreira e tudo mais, mas no final a minha visão é que a gente tem pouco domínio sobre a própria carreira. A gente tem que se preparar, mas a gente também tem que ir trilhando aí os caminhos que a vida abre pra gente. Eu comecei tudo acabou que tudo foi um pouco por acaso. Eu não sou uma publicitária, eu sou formada em administração, fui fazer administração porque eu não sabia o que fazer, e aí o meu pai me falou: "Bom, então faz uma coisa ampla", eu fiz. Acabei indo trabalhar em marketing, meu primeiro estágio em marketing eu já tinha feito em outras áreas por um acaso, uma pessoa que trabalhava na Johnson& Johnson, que foi meu primeiro trabalho, tinha lá uma seleção para estagiário, falou: "Ai, você tem jeito, você tem a cara disso, não sei o que, não sei o que", ele adorava a empresa, e aí ele falou: "Não, eu vou te inscrever". E eu lembro que ele preencheu a ficha para mim, eu só Para você. assinei, na cadeira da faculdade, eu falei: "Tá bom, vou assinar". E aí eu acabei passando, e nunca tinha pensado em fazer marketing, é muito difícil você saber, né, quando você está ainda fora do mercado, como é o trabalho, qual que é o trabalho exatamente da área, e também cada empresa é um pouco diferente. Bom, fui trabalhar em marketing, me apaixonei, e aqui estou até hoje, então trabalhei um pouco em marketing, trabalhei um pouco em vendas. Eu acho que marketing é muito interessante você passar por indústrias diferentes. Principalmente quem está em agência ainda convive com vários mercados, mas na indústria você fica mais focado em um negócio e você aprende muito nessas migrações. Algumas coisas é engraçado, porque alguns problemas você vê que são os mesmos em Mesmos, todos os né, em lugares que todas você as. vai, mas você sempre vai somando alguma coisa. Então eu acho que hoje, às vezes alguns insights, algumas ideias que eu tenho são baseadas em histórias passadas. Eu sempre trabalhei em consumo. Aí num dado momento eu queria muito ter uma experiência em serviço, porque eu acho interessante esse contato direto com o cliente, né, eu sempre trabalhei mais com o consumidor, mas quando você trabalha em empresa de consumo, você tem as redes lá, o varejo no meio. Fui para a CVC, uma empresa super interessante, mas peguei a pandemia lá, foi Nossa, caótico nessa indústria ainda, hein? nessa indústria. E aí, putz, aí eu acabei, né, eles desligaram ali grande parte do departamento de marketing, eu acabei saindo, e
E aí eu decidi que eu ia abrir talvez uma consultoria, fazer algo diferente. Era um momento muito difícil, né? Assim, era ainda final da pandemia. Então era um momento difícil. Falei, bom, vou abrir algo. Aí até cheguei a abrir, já estava até com um projeto de dedicação integral. E aí apareceu esse processo. E é engraçado porque eu não sou uma pessoa super tecnológica, nunca fui super ligada em tecnologia. Mas aí era Samsung, uma marca super forte, falei: "Bom, vou participar". E aí foi engraçado, porque na última entrevista com o presidente, eu falei: "Olha, eu fico, né, até surpresa de ter chegado nessa última fase". E aí porque eu não sou uma pessoa super ligada em tecnologia. E aí ele disse para mim: "Não, gente que conhece tecnologia, a gente tem. A gente precisa de gente que conheça a gente". Olha, que legal. E aí ele falou: "Basta ter curiosidade". E é o que eu acredito que é uma das coisas mais importantes para um marqueteiro, é curiosidade. O marqueteiro precisa estar sempre curioso, precisa estar sempre indo atrás. E aí foi assim, então foi também um pouco por acaso, e é engraçado que no começo eu comecei a estudar tecnologia loucamente, até porque nas reuniões eu me sentia um ET. Eu nunca esqueço da discussão sobre memória RAM. Eu falava: "Meu Deus do céu, memória no Que eu tô máximo fazendo RAM para mim aqui, era né? um sapo, era um tipo de sapo. O que que eu estou fazendo aqui, né?" E entendeu? E comecei a estudar, estudar, estudar. E chegou um momento que eu vi que o que eu mais ia aportar para a empresa não era estudando sobre tecnologia, porque justamente eu era um pouco a voz do consumidor, aquele consumidor leigo, que não entende tanto. Porque quando você está dentro de uma empresa de tecnologia, todo mundo entende tanto, e o tema é tão falado que você acaba pegando aquilo e achando que aquilo é a realidade das pessoas, que as pessoas entendem tudo. E muitas vezes não, tem muito consumidor médio que não entende, né? Que quer simplesmente o benefício final. Acho que hoje os jornalistas fazem um papel super importante, super bem feito de explicar dos produtos, de dar mais detalhes. Mas a verdade é que o consumidor médio às vezes conhece pouco, né? Então, foi um processo bem interessante. Você é quase que uma consumidora infiltrada no board da Samsung É para mais ou ajudar a menos isso. embalar as mensagens, né, e as novas tecnologias, né? Exatamente. E falando dessa curiosidade, né, de ter que estar aprendendo e se reinventando, se renovando o tempo todo, você mencionou que um dos features, o Zoom, né, foi enaltecido, né, chamaram a atenção os creators, né, eles que Uhum. trouxeram isso. E eu vejo, eu vou a todos os lançamentos da Samsung, como os creators são presentes na comunicação de vocês. Como é que você vê esse novo cenário, né, que agora está sendo impulsionado e mudando muito por causa da inteligência artificial, mas como é isso, né? Você já define muito bem, né? Tem alguns creators que hoje são quase como mídia e tem outros que são mais influenciadores médios, né? Como é que vocês trabalham esses nichos, esses públicos? Olha, a gente tem uma preocupação muito grande de ser algo que seja realmente de verdade, né? Que Tá, seja genuíno. Então, isso é algo que a gente busca muito. O nosso produto é um produto mais difícil de fazer influência, porque você está o tempo inteiro com o produto na mão, né? Quando você fala de um produto para o cabelo, até de um carro, né? Você pode ter um carro e ter outro, você pode usar um produto para o cabelo e depois usar outro, uma bebida. O celular, você pode até ter dois do trabalho, do pessoal, mas o pessoal você tem um. Que é o seu, né? No máximo você tem dois, que um você deixa em casa só para as coisas de banco, infelizmente a situação que a gente tem. sim, Mas você tem verdade. um de verdade. Então é muito importante que isso seja genuíno. A gente busca muito ser uma marca endêmica mesmo, porque o que a gente tem de interessante, esse produto, ele é uma ferramenta de trabalho para o creator. Então, e a gente busca muito também identificar esses pequenos creators que hoje ainda são desconhecidos, mas que têm potencial, e ajudá-los a crescer também, dar oportunidade. Então, a gente tem esse trabalho aí de base, de desenvolver, identificar novos talentos. Quando a gente encontra esses talentos, muitos deles já fazem parte do nosso Team Galaxy. Tem gente lá que começou pequenininho e que hoje são Legal. pessoas bastante relevantes, né? Os grandes influenciadores é uma discussão gigante. Eu tenho a minha opinião pessoal, e aqui vou falar um pouco sobre a minha opinião pessoal e não necessariamente da empresa, mas influenciadores grandes, eu acho que eles são muito bons para awareness, quando você lança um produto para você tornar aquele produto conhecido. Mas eu acho que eles não são mais, digamos, influenciadores no sentido estrito da palavra. Eles são muito mais um novo canal de mídia. Então, a gente tem um mosaico de perfis de pessoas, de tamanhos de pessoas, então cada um tem seu papel.
tem esse lado interessante, mas eu acho que a influência realmente, a essência dela tá realmente nos pequenos e tá realmente em quem aquilo é genuíno. Nosso produto ser genuíno é essencial. E falando disso, né, dessa essência de ser genuíno, de verdade, e desse novo mundo que a gente está entrando, né, muito impulsionado pelos creators, não tem como não falar de GEO, né, o Generative Engine Optimization. Para quem não sabe, é a nova sigla, né, que é a evolução do SEO, do Search Engine Optimization, que antes era a forma como você indexava para os buscadores acharem o seu conteúdo, e agora com as LLMs, né, com as inteligências artificiais, você tem que encontrar outras formas desse conteúdo estar espalhado de uma forma mais verdadeira, porque, né, as ferramentas de inteligência artificial levam muito mais em conta a opinião real das pessoas do que o que as marcas falam sobre elas mesmas. Eu queria te ouvir, né? Eu sei que vocês estão nessa iniciativa muito forte, inclusive à frente de muitos outros players, né? O que que muda e o que que não muda nesse novo cenário, né? Ou seja, vocês já deram esse passo de enaltecer as verdades sobre o produto, mas na hora de distribuir o conteúdo, o que que você tem que levar em conta mais agora? A gente vê um crescimento enorme das buscas com inteligência artificial. E essa é um pouco a hora da verdade das marcas, porque o DO, o que que ele faz? Ele tira o poder do que a marca fala dela mesma e dá o poder porque os outros falam dessa marca. Então, quando você faz uma busca ali usando inteligência artificial, busca muito a opinião dos outros, Sim. né? Então, é até um movimento interessante, dá uma força gigante. As marcas para o consumidor, as marcas estão perdendo, né? Elas têm menos controle sobre a narrativa. Então, isso driva bastante todo o trabalho de marketing. Primeiro que, assim, você tem que cuidar de toda a jornada. O pós-service, por exemplo, de um produto faz muita diferença Olha só. em buscar sobre isso. Você tem que olhar esse todo. Então, a gente tem várias frentes de trabalho. A gente tem, eu acho que os jornalistas tech têm um papel muito importante, né? Eles realmente geram conteúdos, tem pessoas muito sérias no mercado que dão recomendações relevantes. Então, eles são importantes. Os próprios executivos das empresas hoje são muito, também funcionam como fonte, principalmente quando você tem autoridade sobre alguma coisa. Os influenciadores, hoje, muitas dessas LLMs, né, que respondem com inteligência artificial, elas já usam textos, mas também vídeos, conseguem ler vídeos também, então os vídeos começam a contar isso. A gente tem uma preocupação gigante também em ter nas plataformas da própria empresa super detalhado as coisas sobre o produto, para justamente favorecer que alguém pergunta, putz, qual é o celular da Samsung que tem a melhor bateria? Como isso funciona? Tal, você tem dá material para a inteligência artificial procurar. Então, em poucas palavras, a gente está trabalhando tanto nos conteúdos internos como nos conteúdos externos, todos os stakeholders. E o consumidor também conta para isso, porque review de consumidor é algo que tem ganho muita relevância também, porque as inteligências artificiais também leem isso. Então, assim, a informação, de certa forma, está muito mais democrática. Então, a empresa realmente tem que tomar muito cuidado em toda essa jornada, em todos os seus movimentos, porque isso vai ser acessado pelo consumidor. Ou seja, né, essa disseminação periférica, chamemos assim, em canais como o próprio Terra, por exemplo, né, que tem essa chancela, né, esse lastro editorial, né, de falar a verdade, acabam ganhando uma relevância muito maior do que os canais publicitários, digamos assim, dentro dessa estratégia, é isso? Sem dúvida, né? Um canal, alguém isento, seja uma plataforma, as plataformas, né? Os publishers, eles voltam a ganhar algum poder, ao mesmo tempo que se tira o acesso, as pessoas entrarem num portal, porque elas têm outras formas de buscar notícia, mas quando tem uma notícia lá, ela tem muito mais um valor para uma inteligência artificial do que a própria voz da empresa. Sim, não é engraçado, né? Como a gente cada vez mais, né, na função de um CMO, você tem que orquestrar essa comunicação, né? Que não é como você falou, você não tem que parar de fazer o awareness, como sempre foi feito, né, nos grandes meios de grande impacto, mas também você começa, né, a valorizar esses momentos, né, esses públicos mais nichados, onde você consegue explicar, né, produtos como o de vocês, né, que tem uma série de detalhes ali de uma forma muito mais profunda e muito mais verdadeira.
né? E isso acaba trazendo à tona todo um lado que antes acabava ficando em segundo plano, mas hoje quase que ocupa o primeiro lugar, né? Eu acho que antes o marketing quase que era uma via, né? A marca falava, o consumidor escutava. Hoje você tem várias pessoas falando, o consumidor consegue ouvir várias pessoas sobre o mesmo tempo e o consumidor também tem uma voz super ativa dentro dessa conversa. Então as marcas não têm mais, realmente hoje a jornada é muito mais complexa de marketing, porque você não tem mais o controle da narrativa da sua marca. E aí exige o que você falou, essa orquestração 360 de todos os possíveis pontos de contato. Não só para você ser recomendado, mas uma preocupação nova é você não ser desrecomendado, né? Que antes, né, o site de busca, ele só ranqueia o conteúdo. A inteligência artificial, ela responde. Então, se perguntar qual é o melhor, ela vai recomendar. Se perguntar qual é o pior, qual você não deve comprar, ela vai falar também, né? Eu tenho uma história até super engraçada do trabalho, porque a gente tem carro, né? E um dia me ligaram do RH e perguntaram que carro você quer, tal, né? E aí tinha lá as opções, aí eu subi numa inteligência artificial o que eu valorizava num carro e quais eram as opções. E aí ela me respondeu justamente o que ela me recomendava e o que ela não me recomendava. As inteligências artificiais até que são polidas e políticas, mas ela recomenda, né? Sim. E foi muito engraçado, porque aí eu liguei, né, e falei, eu quero escolher tal carro. E aí até a pessoa do RH falou assim, mas você perguntou pro seu marido? Porque talvez os meus critérios não fossem iguais da pessoa. Foi muito engraçado, mas foi um caso claro que eu tomei a decisão sozinha, que eu jamais tomaria uma decisão. Eu não ligo muito para carro, eu jamais tomaria uma decisão de uma escolha de carro sozinha. Mas com o apoio, e eu dei lá os critérios objetivos, me ajudou pra caramba. São as novas influenciadoras. São né? as novas influenciadoras. E já que a gente começou a falar de IA, vamos falar, né, que vocês foram os primeiros a incorporar o nome AI no produto de vocês, no Galaxy, né? E desde então vocês estão liderando essa frente, né? Eu queria entender um pouco mais sobre essa visão de ecossistema, que não é só embedado no produto em si, com esses features que a gente falou, que já vêm embarcados dentro do celular, mas também tudo que está ao redor, né? Queria que você explicasse um pouco dessa visão mais ampla, mais holística da Samsung Mobile em relação à IA. A inteligência artificial relacionada ao universo Galaxy, ela é algo estruturante, não é um feature, Olha, né? Não é só isso, realmente é algo estruturante de toda a família Galaxy. E hoje eu não diria nem só de Galaxy, eu diria de Samsung como um todo. tá. A inteligência artificial é uma coisa muito ampla, né? A gente está colocando aí meio numa caixinha só, mas, por exemplo, a gente tem inteligência artificial embarcada nos celulares faz décadas. O que mudou é que era uma camada quase invisível para o produto. Agora, a gente traz uma camada visível. Por camada visível, entenda assim, o consumidor consegue acionar, consegue usar como ele quiser. A gente fez esse movimento em 2024, nós lideramos o mercado, fomos o primeiro aí a trazer a inteligência artificial já embarcada dentro do produto, de forma que o consumidor pudesse usá-la. E isso, como eu falei, a gente tem evolução constante, é uma plataforma hoje, e a gente vem trazendo a cada novo lançamento novos features. A gente tem também essa preocupação muito grande com o nosso propósito como empresa, trazer tecnologia para melhorar a vida das pessoas. E então, para a gente, a democratização, fazer com que essa tecnologia chegue em mais pessoas é algo relevante. A gente Sim. sempre busca, as novas tecnologias, elas entram pelo produto mais premium, mas depois elas vão descendo. Então, hoje a gente começou com o primeiro ano, 2024, a gente chegou em 200 milhões de pessoas no mundo, né, com o celular já com as funcionalidades de AI. 2025, 400, a meta para esse ano é chegar em 800. Nossa, vai dobrando. Então, vai dobrando. E como a gente mede se a nossa AI realmente está sendo boa e está sendo eficiente? É a adoção. Então, a gente já saiu do campo da experimentação, porque se a pessoa só experimenta e não incorpora no dia a dia, significa que ela não é útil. E o propósito da nossa empresa é isso, né? Tecnologia útil para as pessoas e para a sociedade. Então, hoje o que a gente traqueia muito é essa questão da adoção, quanto as pessoas estão adotando.
E hoje você tem várias coisas, né, de coisas mais simples, você consegue falar aqui, você fala numa língua, né, você fala numa língua aqui, a pessoa ouve e sai o texto escrito em outra língua, por exemplo. Então, assim, é algo Automaticamente, né? super Tempo real. interessante para gravar reunião, né, tem várias coisas e agora a gente está entrando nos agentes, né, a gente vai começar a ter os agentes embarcados dentro do celular. Então, dando um exemplo, você quer pedir um Uber, você fala: "Me peça um Uber, eu estou no lugar tal, quero ir no lugar tal", ele vai lá, procura, vê e fala: "O preço do Black tá tanto, o preço de não sei o que tá tanto, qual que você quer que eu peça?". Então ele vai começar a fazer ações para você. É como ter um assistente mesmo embarcado. Então, a gente está trabalhando nessas evoluções, a gente tem um roadmap dessas evoluções que vão vindo nos Legal. lançamentos. A gente trabalha com um ecossistema aberto, então a gente se une a outros parceiros para incorporar a tecnologia. O Google hoje é um parceiro super relevante. Então, e por que que a gente faz isso, né? A gente acredita que essa união de forças ajuda a entregar maior valor para o consumidor. E por outro lado, a preocupação é extrema com confidencialidade, com dados. Então, os seus dados, né? Isso também é um mantra, né, e lá dentro, quer dizer, os dados do consumidor são só dele, então nenhum dado é usado para alimentar Uhum. nenhum modelo, nenhum dado é compartilhado, quer dizer, você não pode, né, nenhum dado seu que vai ser compartilhado para receber uma mídia, e você ainda tem muitas opções, né, você consegue trabalhar com inteligência artificial só dentro do seu celular, né, você pode escolher, eu quero tá mais amplo, ir para a nuvem, quero só aqui dentro. Então a gente tem uma preocupação extrema também. E a inteligência artificial, ela tem um lado, sem dúvida, incrível, mas é importante também tomar os devidos cuidados. Então isso, assim, é o que pauta e que orienta todo o nosso trabalho, todo o nosso desenvolvimento. A gente tem muita informação, né, e é gozado porque, assim, mesmo a gente que trabalha dentro da empresa, e não é que, óbvio, esses dados são super anonimizados, mas mesmo dados anonimizados, a gente de marketing tem pouquíssimo acesso, Olha só. porque a empresa tem essa coisa super dura de falar: dado não pode ser usado, né, para fazer marketing, tem milhões de regras. Então é esse trabalho, mas como eu falei, é algo estruturante e hoje, por exemplo, você já começa a integrar os vários devices. Então, você tem hoje, por exemplo, casa inteligente. Então, você tem um cachorro e você está vendo pela câmera que o seu cachorro está entediado. Pelo seu celular, você consegue ligar a televisão num canal ali para o seu Olha cachorrinho. só. Né, eu agora aqui tá frio, mas em alguns, sei lá, daqui a pouco chega o calorão como tá em alguns lugares, eu quero chegar na minha casa e quero que minha casa já esteja fresquinha, Se você liga o consegue ativar. ar-condicionado, né? Então você consegue ter todas Que legal. essas conexões sempre visando, como eu falei, essa vida uma vida melhor para as pessoas. E acho que outra coisa muito importante se falar é a saúde. Eu acho que se tem um campo que a inteligência artificial está evoluindo muito e ajudando muito, é no campo da saúde. Isso é um dos territórios onde a Samsung é muito ativa. Então, hoje, por exemplo, né, eu tenho esse relógio aqui, ele tem um sensor aqui atrás. Eu dou um comando aqui, eu coloco meu dedo. Ele mede, por exemplo, quanto que eu ingeri de antioxidante. É Nossa. muito louco, né? E é muito louco como, tá? Que foi descoberto. É por emissão de sinais de cor, porque quando você come mais antioxidantes, eles têm uma coloração, então muda um pouco a cor da pele. E como foi criado isso? Via dados e inteligência artificial. Então, são milhões de dados que são coletados de forma anônima e se começa a traçar correlação. Então se percebeu que quando a pessoa come mais, ganha um pouco de coloração que é invisível para o olho humano, e aí sim, então se encontra sinais e hoje você tem um sensor que consegue fazer isso. Então assim, é algo super, super impressionante e que é viável por tratamento de dado, né, pela inteligência artificial. Então assim, e a gente está aí cada vez mais tendo funcionalidades de saúde, né, sono também, que é algo hoje que Sim. antes tinha aquele ditado, né, que falava: quando eu morrer, eu durmo". E hoje se sabe que se você não quer morrer cedo, você precisa Se você dormir, não né. dormir é que você vai morrer, né? Exatamente. Então você tem todos os, né, as medições de sono. Então é realmente uma plataforma estruturante. A Samsung é uma das empresas líderes em inteligência artificial. A gente tem aí, como eu falei, milhares de pessoas só pesquisando. A Samsung tem um número gigante de patentes nessa área. Algumas vão virar produtos, outras não.
mas é sempre ali a ciência em desenvolvimento. E falando, né, de comunicação agora, né, você tem muita coisa em desenvolvimento, né, assuntos muito técnicos, muito específicos, mas vocês têm sempre essa preocupação de simplificar, né, as mensagens para que todo mundo entenda, né? Vocês fizeram recentemente uma analogia, por exemplo, com o gênio da lâmpada, uma forma de fazer as pessoas entenderem o poder daquilo. Como que é esse desafio, né? Porque você estava contando aqui, são coisas muito técnicas, muito específicas, que talvez nem todo mundo entenda, né? Ainda mais num país continental como o nosso. Como que você chega, né, nessa forma simples, direta, mas também eficiente de comunicar todos esses features? As pessoas não compram tecnologia, elas compram benefício. Boa. Então, o desafio é traduzir esse benefício. Esse filme do Gênio da Lâmpada é uma funcionalidade que é muito legal, eu uso pra caramba, pra gente é um pouco velho, mas assim, eu gostei da sua calça. Eu miro a minha tela, abro a minha câmera, só faço um circulo Ele já e faz tudo. aparece provavelmente qual é a marca, onde você pode comprar e tudo mais. É um projeto em parceria com o Google. E aí a gente falava, putz, como tornar isso mais palatável para o consumidor? E aí surgiu essa ideia, né, do gênio da lâmpada ali, que, né, consegue fazer coisas em milagre, descobrir coisas e tudo mais, e a gente fez essa analogia. Então, a analogia é uma ferramenta, às vezes, interessante para as pessoas entenderem os benefícios. E também a gente tem que lembrar que comunicação tem que envolver um pouco de entretenimento, né? Ou tem que informar, ou emocionar, ou entreter, senão você vira ruído, então você está fora do jogo. Então foi um jeito interessante de fazer isso, é algo muito conhecido na cabeça das pessoas. Agora, por exemplo, que eu falei já, o filme que a gente tem do Olhão, que é justamente para mostrar a tela de privacidade, também, né? Como mostrar esse benefício e de uma forma interessante. Então tem o filme do olhão, justamente, que é aquele olhão te perseguindo. E esse filme tem mais uma coisa legal, ele foi feito com inteligência artificial. Então é um filme que, bom, meu marido falou: não, esse cara existe e tudo mais. Ele existe porque a gente sempre inspira num ator, mas aquele ator, né? A gente se inspira numa pessoa real. A gente Sim. sempre tem esse cuidado, né, de se inspirar num ator e tudo mais, mas ele nunca foi filmado. Então é um trabalho também já feito com inteligência artificial e é interessante porque a gente acha às vezes, agora ficou fácil fazer filme, né? Senta uma pessoa lá, faz um prompt e sai o filme. Não, teve uma equipe para fazer aquilo. Porque você precisa entender um pouco de iluminação, você precisa entender de filmagem. Então, assim, muda-se um pouco os skills, mas você precisa ter um especialista em prompt, mas tinha uma equipe fazendo aquilo. E uma coisa que é muito legal também é que a equipe que fez, ela tem uma super experiência em offline. Por exemplo, tinha um diretor de fotografia, que é um cara de diretor de fotografia de cinema, que faz cinema. Porque se você não entende um pouco, você não consegue nem saber como pedir É aquilo. o repertório, né, que faz a Você precisa ter um diferença. repertório, Exato. exatamente. Então é isso, cada vez a gente tem tateado mais isso, né? A gente está muito nesse universo porque está dentro do nosso produto, mas a gente tem buscado incorporar também dentro de atividades de marketing. E como que é esse desafio, especificamente no Brasil, né, que é um público, né, que adota muito a inteligência artificial, não tem medo de usar, e a gente viu recentemente na Copa, né, as pessoas usando para fazer paródias, memes. Então a minha pergunta é, você acha que o brasileiro ele tem que ter medo da inteligência artificial ou a inteligência artificial que tem que ter medo do brasileiro? É uma boa pergunta. Eu acho que os dois têm que ter cada um pouquinho do medo do outro. Realmente, assim, a gente vê que as taxas de adoção no Brasil, elas são as mais altas, são entre as mais altas do mundo. Você tem realmente muito interesse e muita disponibilidade do brasileiro de usar. Precisa ser usado com responsabilidade, eu acho que isso é papel das empresas também, esse é um tema muito presente no nosso dia a dia, muito presente entre o time de marketing. A gente tem também essa missão de usar, né, de forma transparente, de forma correta, né? Hoje, por exemplo, se você edita uma foto num dos nossos celulares com inteligência artificial, aparece uma marquinha da água que foi editado com inteligência artificial. Alguém de má fé pode simplesmente cortar e apagar aquela marquinha, né? Isso que é o duro. A tecnologia, ela existe, ela não é boa nem má. O problema é o uso das pessoas fazerem. Então, eu que estou bastante envolvida, eu
estou super animada com inteligência artificial, acho que tem coisas incríveis que podem ser feitas, mas ao mesmo tempo é assustador, né. Hoje as ferramentas de imagem, você faz um vídeo, você faz uma foto de uma pessoa e com uma simplicidade, assim, você consegue fazer essa pessoa produzir um vídeo falando de algo, né. Então, assim, é algo que as pessoas têm que usar com responsabilidade, eu acho que as empresas têm sim esse papel, né, de ajudar nisso aí. E o outro tema que eu tenho, até falando um pouco do dia a dia, por exemplo, eu acho que eu não sou uma especialista em trabalho e tudo mais, eu estou vendo muito o que está acontecendo dentro do marketing, e eu acho que tem um movimento muito interessante que é tirar às vezes um pouco aquele operacional, né, às vezes Hum. você quer fazer uma análise, você tem que buscar um monte de dado. Hoje a inteligência artificial faz isso para você, então ela te dá tempo para você gastar, né, usar o seu tempo onde agrega valor, que é, por exemplo, na análise. Mas eu já começo a ver um risco, eu já começo a ver algumas análises que começam a vir meio cruas, porque a pessoa delegou para a inteligência artificial. E a inteligência artificial não necessariamente tem contexto, né? Se você não der o contexto, ela não tem. Certamente ela não tem senso crítico, Sim. né? E ela não tem o seu repertório. Então, eu também vejo esse cuidado até a gente aí pensando no ambiente de trabalho, da gente saber usar. E a gente que nasceu num momento que não tinha inteligência artificial, nós fomos treinados com esse senso crítico, com você levantar hipóteses, traçar paralelos. Eu fico pensando, eu tenho filhos adolescentes, quase adultos, como vai ser para eles? Porque é muito fácil você delegar, né, tudo para inteligência artificial, e aí realmente eu acho que o cérebro nosso vai atrofiar, a gente vai perder essa capacidade. Então eu acho que a gente tem que ter muito, muito esse cuidado. Eu acho que daqui uns anos a gente vai estar ensinando as pessoas nas escolas e tudo mais, como fazer as coisas sem uso de tecnologia. Então acho que é um mundo novo, assusta por um lado, traz muitas oportunidades por outro, mas eu acho que cabe a nós, como pessoas, como profissionais, e são pessoas e profissionais que formam a empresa, como a gente vai usar isso da melhor forma. E para fechar, falando agora de futuro, né? Você com certeza trabalha numa empresa que está anos à frente da gente. Você deve estar vendo coisas que a gente só vai usar no ano que vem, em primeira mão. Qual é a tua visão? Você já falou que, né, tá super empolgada, né, com toda essa história, mas também tem os seus receios em relação à forma como essas tecnologias vão ser adotadas. Mas falando daqui para frente, né, é um caminho sem volta, inegavelmente. O que você imagina para esses próximos 5, eventualmente 10 anos que vai acontecer? Eu acho que como você falou, com certeza é um caminho sem volta, acho que tem muitas oportunidades envolvidas. Eu acho que a capacitação é muito importante Tá. das pessoas, como usar. Eu acho que as escolas vão ter que começar a fazer essas capacitações e as empresas, eu não tenho a menor dúvida, né? Desde o uso técnico de como usar até como você manter esse senso crítico. Então, eu acho que é isso que eu vejo para o futuro e aonde eu sou extremamente otimista é a parte de saúde. Então, hoje já tem Boa. estudos, por exemplo, com exames de imagem que conseguem identificar, por exemplo, um câncer de mama 4 anos antes do que está já nos laboratórios. E isso é graças, assim, a muitas mulheres que cederam os seus exames para serem usados em análise, e aí uma mulher aparece um câncer, eles voltam anos para trás dos exames delas e começam a buscar sinais que passaram despercebidos e traçar essas correlações. Então eu acho assim como esse exemplo, tem muitos outros, né, a questão dos gêmeos digitais para a saúde, você vai fazer uma quimioterapia, por exemplo, você consegue um dia o médico vai conseguir testar essa quimioterapia num corpo sintético e saber o resultado, sem ter que testar no seu próprio corpo. Então eu vejo muitas coisas positivas, mas tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. Então vai depender da gente, como sociedade, principalmente, da gente levar isso para esse lado positivo, e todos nós fazemos parte dessa sociedade. Acho que a gente que tem filho ou que é líder tem uma grande responsabilidade sobre isso. Sempre foi assim, né, com todas as tecnologias, desde o fogo, da roda, né, a própria internet, sempre teve um uso benéfico e um uso maléfico, né, mas aqui eu vejo você citando muitos exemplos para o bem. Eu acho que isso dá uma
uma visão otimista sobre o futuro, né? O que eu tenho visto, eu tenho uma visão mesmo super otimista, né, das coisas de saúde, mas mesmo no dia a dia de trabalho, eu vejo meu time, né, às vezes o que mais frustra as pessoas, até quando as pessoas estão começando: "Ah, eu tenho que fazer esse operacional, eu tenho que ficar fazendo isso, tal". Puxa vida, a gente vai poder sair um pouco desse operacional, ainda que eu acho que ele nunca vai ser iluminado 100%, e é importante que não seja, porque o operacional ajuda a treinar, mas você vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas, né. E então eu acho que isso te dá várias possibilidades, mesmo temas que você quer estudar. Então eu vejo que tem muitas coisas positivas mesmo, assim, o uso do tempo. Acho que a inteligência artificial, acredito muito também que ela vai liberar tempo nosso, de trabalho, para a gente fazer coisas que a gente gostaria, então ter mais tempo livre para a família, para o lazer. Eu acho que a gente vai conseguir também chegar nesse equilíbrio. Óbvio que tudo aqui é uma, né, é uma hipótese, porque é Suposição, uma né? suposição, mas eu realmente acredito nisso. E que dica você daria, né, para quem está assistindo a gente, para os novos profissionais que, né, estão muito temerosos em relação à forma como eles entram no mercado de trabalho, que isso mudou. Antes as portas eram outras, né? Agora eles já não têm a mesma maneira de entrar no mercado de trabalho, mas por outro lado eles têm um conhecimento nativo da inteligência artificial que com certeza vai fazer diferença daqui para frente. Se eu pudesse dar uma dica para os profissionais que estão assistindo a gente, o que que você falaria? Olha, eu acho que tem 2 características muito importantes. A primeira é, como eu estava falando, curiosidade. Eu acho que a pessoa curiosa, ela vai atrás, ela aprende, ela busca o conhecimento. Hoje o conhecimento está muito disponível. Eu acho que talvez na área de marketing um pouco menos, mas em muitas áreas talvez a entrada vai ser um pouco mais complicada. Então, acho que exige essa curiosidade de você pesquisar um pouco onde você quer chegar, né, e já vir um pouco mais com esse conhecimento. Eu acho que letramento hoje em AI é algo essencial, acho que todo mundo precisa ter um mínimo de noção, isso é importante mesmo para quem vai entrar no mercado. E a outra coisa é persistência, né, na minha carreira milhões de coisas deram errado, eu posso um dia ficar 45 minutos, posso ficar aliás 3 dias com tudo que deu errado, né, num certo sentido até às vezes tem mais coisa que dá errado que dá certo, mas você tem que manter essa persistência, né, você tem que continuar tentando. Eu acho que o mais perigoso talvez numa carreira é você desistir rápido demais. E então acho que a gente não pode desistir, mas a gente sempre pode mudar a rota, porque também não acredito que tudo tem que ser linear e tudo mais. Eu acho que às vezes você vai um pouco para frente, às vezes você volta um pouco para trás, você vai para o lado, e no final você vê que tudo isso ajudou muito. E se hoje você fosse preencher um formulário, né, para uma empresa, né, você iria para o produto de consumo, para tecnologia, para saúde, o que que você escolheria hoje? A Lúcia, se tivesse hoje que fazer essa escolha. Olha, eu vou ser honesta, eu nunca tinha pensado em trabalhar em tecnologia, tenho gostado muito, porque tem esse desafio, né? Eu sou uma marqueteira já relativamente. A gente não pode falar mais que é velho, porque pega mal, mas eu falo com honra que eu sou uma marqueteira com Jovem há mais muitos tempo. anos, muitos anos de estrada. Então, acho que assim, a tecnologia é muito legal porque está sempre me desafiando, sabe? Vem uma coisa nova, eu tenho que estudar. Então, acho que isso tem sido muito interessante. E saúde é uma área que tem me encantado muito. Acho que talvez até um pouco instigada também pela Samsung, porque você tem muitos estudos ali, você consegue ver correlações diretas entre as coisas, né? Eu fui no nosso, a gente tem um laboratório em Campinas, putz, é apaixonante você ir lá. Por um lado é frustrante, porque você pensa: "Ah, é um super laboratório", não é um laboratório de dados, porque tudo no final é dados, né, quase Uhum. como se tivesse ali um laboratório, como se fosse um Fleury, alguma coisa assim, pegando seus dados os dados, né, anonimiza tudo e vai tudo para o computador. Mas, então acho que são áreas muito interessantes, assim, eu sempre adorei consumo, nunca imaginei ficar fora, tecnologia foi um acaso, como eu acho que muitas coisas acontecem na carreira, mas realmente é muito interessante. É muito legal. Mas independente da escolha, você teria que ser especialista em gente, como você sempre foi e ainda é hoje, né? A gente tem que olhar um pouco para o consumidor, né, eu acho que a gente e é perigoso, porque às vezes você vai ficando tão ali na loucura da empresa que você perde um pouco esse contato com o Contato, né? consumidor, né, uma coisa que eu
putz, fazia pra caramba na Danone. Na Samsung eu até tenho feito bem menos do que eu deveria, mas às vezes eu pedia lá autorização e ficava no supermercado como se eu fosse aquela demonstradora, sabe, que serve as coisas, Aham. dá amostrinha. Olha, Gente, aquilo é a maior pesquisa que existe, porque você tá lá, a pessoa acha que você sabe tudo, pergunta tudo pra você vê como as pessoas escolhem, você vê as dúvidas, que é um pouco essa coisa do contato mesmo, da pesquisa sola de sapato. Então acho que isso é uma coisa que a gente nunca pode perder, sabe? o lado humano, né? É, você tá ali olhando mesmo e parece besteira, mas às vezes é fácil de você perder, sabe? No Sim. mundo corporativo ele te absorve. Isso é uma coisa que eu me culpo um pouco na Samsung, porque eu acho que eu precisava arrumar tempo para estar ainda um pouco mais próxima ali. Tempo, né? Sempre essa busca que todos estamos atrás. Lúcia, queria primeiro te parabenizar pela sua trajetória, muito legal te ouvir, tudo que te fez chegar até aqui, né, nessa empresa líder de tecnologia, e te agradecer por essa conversa, foi ótimo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua presença. Foi um prazer te receber aqui no Terra Advancecast, nesse papo incrível com a Lúcia. Muito obrigado pela audiência e continua nos acompanhando no @Terra Advance Lab. A gente se vê no próximo episódio.